Olá, turma! Você sabe dividir frações? Dividir uma fração por uma outra fração? Não. Fica comigo que depois da vinheta eu te mostro. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jofarauli. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como se faz divisão de fração por uma outra fração. E aí já vou começar lá com um exemplo aí para que você pegue aí essa parte que é extremamente importante na resolução de diversos exercícios. Mas vamos lá. Olha só, peguei aqui alguns exemplos, mas antes de fazer um exemplo propriamente dito, eu vou começar logo com uma regrinha geral aqui, ó. Se eu tiver duas frações assim, ó, A sobre B dividido por B, não, B de novo não, Fábio Lima, C sobre D. Se eu quero dividir uma fração por uma outra fração, basta conservar a primeira, olha só a regrinha, que é A sobre B, e multiplicar pelo inverso da segunda, D sobre C. Obviamente que eu estou fazendo aqui, considerando que todas as regrinhas aqui que são válidas para divisão, elas continuam válidas aqui. Por exemplo, o denominador não pode ser zero, então nesse caso aqui o B, o D e o C, eles não podem ser zero, tem que ser diferente de zero, já que a gente sabe que não existe divisão por zero. Cuidado que às vezes essas frações aparecem num formato que a gente acaba se assustando com elas, mas é a mesma coisa. Ó. Se eu tivesse assim, ó, A dividido por B, fração maior, C dividido por D. Tem aluno que quando vê isso aqui fala assim, professor, meu Deus, aquele primeiro ali era muito fácil, mas esse aqui agora já se torna muito difícil porque ficou uma expressão gigante. Claro que não, né? Mesma coisa, só mudou o jeito de escrever. Isso aqui é a mesma coisa que A dividido por B, que seria essa primeira, dividida por C dividido por D, que seria a segunda, e faz do mesmo jeito, ó, A sobre B, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, D. Espera ainda que essa fração aqui não ficou legal, D sobre C. E aí só era multiplicar, ó, A vezes D, B vezes C, a mesma coisa aqui na fração anterior, tá? B vezes D, não, B vezes C e A vezes D. De cima com de cima, de baixo com de baixo, se quiser o negócio mais formal, numerador com numerador, denominador com denominador, ou seja, A vezes D seria a minha fração, B vezes C seria a outra. Cá observa que vai dar exatamente a mesma coisa. E aí vamos para os exercícios aí, né, Fábio Lima? Que é o que a gente de fato quer ver aqui, né? Quer ver você resolvendo exercícios. Então vamos lá. A primeira aqui, o primeiro exemplo aqui, ó, 3/4 dividido por 5/8. Aí alguém perguntaria, professor, mas por que eu tenho que conservar a primeira e multiplicar pelo inverso? Olha, aprende uma coisa. Dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Por exemplo, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2 e assim por diante. Dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Mas vamos para o primeiro exemplo. 3/4 conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Bem devagarinho, que é para que você não tenha dúvida. Ó. 8/5. Já vai uma observação aqui. Ó. Eu, particularmente, gosto sempre de fazer os cancelamentos, assim, as simplificações, porque eu acho que assim a gente trabalha menos, faz menos contas, enfim. Olha como é que ficaria aqui essa simplificação. Ó. O 8 e o 4 dão para ser divididos por 4. É como se a gente simplificasse a fração antes de fazer a multiplicação. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. E aí agora é só você fazer a multiplicação com ela já simplificada. Ó. 3 vezes 2, que dá 6. 1 vezes 5, que dá 5. E aí a fração final, 6/5. Isso aqui já está irredutível, ou seja, não dá mais para simplificar. Professor, e se desse para simplificar, o que eu teria que fazer aqui? Você simplesmente ia descobrir qual é o número natural, diferente de 0, obviamente, e de 1 também, né? Porque 1 não vai mudar nada, que quando eu dividir os dois aqui, dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, ó, foi o 4 na simplificação anterior, mas se você não tivesse feito essa simplificação,
a sua expressão ia ficar assim, ó. 3 vezes 8 daria 24, 4 vezes 5 daria 20. Aí aqui agora você poderia simplificar, por exemplo, por 4. 24 dividido por 4 dá 6 e o 20 dividido por 4 dá 5. E assim ela está simplificada, resolvida do mesmo jeito. Só que geralmente fazer a simplificação como nós fizemos ali vai te dar muito mais rapidez, muito mais velocidade, vai fazer com que você trabalhe com números bem menores e, consequentemente, vai te ajudar muito. Mas vamos para o próximo exemplo ali, ó. O próximo exemplo eu vou fazer em vermelho aqui, ó. Conserva a primeira, que é o 7 nonos, e multiplica pelo inverso da segunda. Fábio Lima, deu bug ali, ó. E eu pergunto assim, mas por que deu bug ali? Porque só tem o 3, não tem uma fração. Olha quem é o denominador dessa fração, é o 1. Sempre que não tiver denominador, você pode colocar o 1 para ser o denominador. E aí o inverso da segunda vai ficar assim, ó, 1/3. Era 3 sobre 1, ficou 1 sobre 3. Dá para simplificar essa fração aqui ou fazer um cancelamento antes da gente multiplicar? Não dá. Aí é só fazer 7 vezes 1, que dá 7, e 9 vezes 3, que dão 27. Ou seja, resultado final, 7/27. Mesma coisa aqui no próximo exemplo. Ó. Deixa eu botar o próximo exemplo novamente de verde. Olha só, 3. Mas cadê a primeira fração, Fábio? Não faz diferença você colocar aqui nesse caso, mas é 3 sobre 1. Inverso da segunda era 7/8, então vai ficar 8/7. E o jeito de multiplicar é a mesma coisa. Ó. 3 vezes 8, isso dão 24, e 1 vezes 7 dá exatamente 7. E acabou aqui, não tem mais o que fazer, está resolvida aí a tua multiplicação. Vamos com mais um exemplo ali, ó. 5/3 dividido por 1/8. Mesma coisa, ó. Conserva a primeira, 5/3, multiplica pelo inverso da segunda, 8 sobre 1. Novamente, não dá para fazer cancelamento, então multiplica normal direto. Ó. 5 vezes 8 dão 40 e 3 vezes 1 dá 3. Então aqui, ó, 40/3. E antes de ir para o próximo exemplo, um pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, clica aí no nosso botãozinho de inscreva-se, inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo aí com todos os teus amigos da tua turma, nos teus grupos de sala, de escola, enfim. Vamos fazer com que esse conteúdo também possa estar ajudando a outras pessoas. Então, conto com a sua colaboração compartilhando isso aí com todos os seus amigos. E não esquece de deixar aquele joinha, isso é importantíssimo. Deixa aquele like pra gente, que é importantíssimo para o nosso trabalho. Beleza? Vamos lá para o próximo exemplo aqui, ó. Olha só o próximo exemplo. 3, ou aqui faltou uma divisãozinha, né? Aqui seria dividido, ó. 3/10 dividido por 8. Então, isso aqui vai ficar 8 sobre 1. Deixa eu fazer novamente em vermelho aqui para dar uma alternada de cores. 3/10 vezes, estava 8 sobre 1. O inverso vai ficar 1 sobre 8. E aí vai ficar assim, ó. 3/10, isso aqui vai dar 3. 10 vezes 8 dá 80. 80. E aí ficou, ó, 3 no numerador, 80 no denominador e acabou ali, não tem mais nada o que fazer, só isso e nada mais. Fábio Lima, mas quando isso aparece em expressões numéricas, como é que eu vou resolver isso aí, por exemplo, numa expressão numérica que vem misturado adição, subtração e mais um monte de operações juntas? Então, vamos aqui para um exemplo. Ó. É só você seguir a regra de resolução de expressão numérica. Primeira coisa, potências e raízes, depois multiplicação e divisão, por último, adição e subtração. Por exemplo, nessa expressão numérica aqui que eu coloquei, ó, eu tenho aqui uma multiplicação, eu tenho aqui uma divisão, e Fábio Lima, mas a ordem era multiplicação e divisão, e aqui eu tenho as duas juntas.
Lembra novamente de regra de expressão numérica. Quando duas operações que têm a mesma prioridade surgirem juntas, você faz primeiro a que vier primeiro, ou seja, aqui você vai fazer primeiro quem é o 1/8 vezes o 4/7. Eu vou até fazer aqui no cantinho, ó, 1/8 vezes o 4/7. Observa que se for multiplicação, eu posso fazer cancelamento, eu devo sempre que eu posso, ó. 4 e o 8 dão para ser divididos por 4 aqui, ó. O 4 por 4 dá 1 e o 8 por 4 dá 2. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 7 dão 14. Então, essa expressão vai ficar assim, ó, 2/3, repete, menos 1/8 dividido por, não, vezes 4/7, olha o que eu fiz aqui, 1/8 vezes o 4/7, nós que fizemos ali deu 1/14, dividido por 2/7, mais 1/5. Olha para a nossa expressão numérica e, novamente, olha o que eu tenho aqui. Uma divisão de uma fração por outra fração. Conserva a primeira, que é 1/14, e multiplica pelo inverso da segunda, que vai ficar 7/2. Observa novamente que eu posso fazer um cancelamento aqui, ó. O 7 e o 14, eu posso dividi-los por 7, aí vai ficar lindo, Fábio Lima. Ó. 7 por 7 dá 1, 14 por 7 dão 2. Então, a minha expressão final vai ficar assim, ó. 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 dá 4. E aí, volta para a nossa expressão original, 2/3 menos. Aqui vai ficar agora 1/4, e cá no final mais 1/5. Observa, ó, deixa eu até fazer uma observação aqui. Ó. Isso aqui o resultado deu 1/14, isso aqui o resultado deu 1/4. E agora, o que eu tenho? Aqui agora eu tenho uma soma, subtração, uma soma algébrica de frações que têm denominadores diferentes. Aí não tem jeito, tem que reduzir ao mesmo denominador. Para isso a gente tem que fazer o MMC, simplificar e depois dar o resultado na forma de uma única fração. Ó, MMC de 3, 4 e 5 são primos entre si, não é isso, Fábio Lima? É isso aí, ninguém tem múltiplo comum aqui. Ó. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Aqui o MMC vai dar 60. 60 dividido por 3, isso dá 20. 20 vezes 2 dá 40, menos 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 1 dá 15 também, mais 60 dividido por 5 dão 12. 12 vezes 1 dá 12 aqui. Ó. E aí vai ficar assim, 60 no denominador, o 40 menos 15 dão 25. O 25 mais 12 dá exatamente 37. Deixa eu só voltar aqui. Você poderia também fazer assim, ó. Menos 15 mais 12 dá menos 3. Menos 3 com mais 40, mais 37. O 37 não dá para dividir por 2, não dá por 3, não dá por 5. Para ser mais preciso, o 37 ele é primo, só dá para ser dividido por ele mesmo. Então, aqui a fração já está irredutível, não dá mais para simplificar. Fábio Lima, mas se desse para simplificar, o que eu faria? Se desse para simplificar, você iria simplificar também essa fraçãozinha ali. Ó. E vamos para mais um aqui, o nosso desafio ali. Ó. Sabendo que o A é igual a 1/2, que o B é 1/3, que o C é 1/4, qual é o valor dessa expressão que está aqui? Então, eu sugiro você fazer assim. Ó. Se o A é 1/2, você fazer passo a passo cada detalhezinho ali da equação. Primeiro, quem é o 1 sobre A? Vai ficar 1 sobre 1/2, que é divisão de uma fração por outra fração. Conserva a primeira, que é 1, e a segunda não é 1/2. Vai ficar 2 sobre 1. Quando eu fizer aqui a multiplicação, vai ficar 2 sobre 1, que é 2. Primeira parte aqui, ó, essa expressãozinha aqui, ó, já sei que vale 2. A segunda é 2 sobre B, mesmo caminho, ó, 2 sobre B. É 2 sobre o valor do B, 1/3. Conserva a primeira,
que é 2, vezes o inverso da segunda, que é 3 sobre 1. Isso aqui vai dar 6. E aí parou ali. 6 sobre 1, que é a mesma coisa que 6. Vou fazer a terceira aqui, ó, no lado direito aqui, ó. 3 sobre C, o C é 1/4, então vai ficar 3 dividido por 1/4, que vai dar 3 vezes 4 sobre 1, que dão 12. E aí já tenho aqui, ó, quem é o valor de cada uma daquelas parcelas que estão dentro do parênteses. Aí agora eu vou para a resolução final ali, ó, parte final da solução. 3, esse 3 aqui que está multiplicando, 3 vezes, aí abre o parênteses. A primeira fração aqui, ó, nosso resultado deu 2. Mais a segunda fração, 2 sobre B. O 2 sobre B deu 6, olha ele aqui, ó, em vermelho. E a última fração, que foi o 3 sobre o C, deu 12, olha ela aqui também, ó. Então isso aqui vai ficar 12. Agora é só somar. Lembra de expressão numérica, tá? Primeiro que está dentro do parênteses. Vou botar até uma setinha para cá. 3 vezes, abre parênteses. 2 mais 6, 8. 8 com mais 12, 20. Se não quisesse colocar o parênteses aqui, também não teria qualquer problema, tá? E aí vai ficar assim, ó. 3 vezes 20, 60. E tá resolvido aí o nosso desafio. Espero que você tenha gostado e entendido. Não esquece de dar aquele joinha, de compartilhar esse vídeo com seus colegas de turma, de escola, enfim, faz com que ele possa estar também ajudando a outras pessoas. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.